Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro LR Talk. Quadro que a gente tem trazido aí uma galera especial para falar de diversos assuntos que venham a agregar a sua vida, impactar, transformar a sua vida em alguma área. E esse tá especial, então não perde. Roda a vinheta. Bom, e nesse episódio eu tenho aqui a grata satisfação de receber minha amiga, pastora, oftalmologista, médica oftalmologista e escritora, né? E seja muito bem-vinda, Jaque, é um prazer ter você aqui. E ela escreveu recentemente esse livro, A Arte de se Reinventar, e a gente vai falar bem aqui bastante desse livro, desse assunto que é fantástico. E Jaque, fala, já que a gente está falando aqui, né, do livro, fala pra gente aí de onde que surgiu a inspiração para escrever esse livro, um tema assim tão sugestivo, tão, né, que já chama a atenção, já dá vontade de ler pelo próprio tema, né? Então fala pra gente aí, de onde que surgiu essa motivação, essa inspiração? Primeiro, obrigada por me convidar para estar aqui, prazer todo meu, Leison. E a inspiração de se reinventar, para uma pessoa se reinventar, ela precisa passar por situações adversas. Eu acredito que nós temos essa natureza que Deus colocou dentro de nós de mudarmos algumas chaves da nossa vida, da nossa história, mas geralmente acontece depois de episódios difíceis. E eu passei dificuldades, bem mais nova, dificuldades em relacionamento, dificuldades no casamento, que acabou sendo muito chocante para a minha vida, de uma pessoa que cresceu na igreja, que achava que a vida sempre ia ser muito redondinha, e quando as coisas começaram a acontecer, e aí eu sou uma pessoa que sou muito impulsionada para tentar dar certo. Então, quando eu me encontrei dentro dessas situações, do casamento, dificuldades de saúde, como a infertilidade, não ficar grávida, e vários desafios que eu passei, então eu decidi que eu escreveria um livro sobre isso. E depois que eu consegui vencer esses desafios, então eu acreditei que eu estava pronta. Mas Deus tem um tempo, isso veio acontecer quando eu estava bem mais madura, anos depois. Mas foi com base nas situações difíceis que eu passei na vida. Ah, que legal. E assim, falando do título, né? A arte de se reinventar. Realmente, se reinventar é uma arte, né? E uma arte que quase sempre na vida a gente, em algum ponto, vai ter que se reinventar. E quando a gente fala de arte, né? A gente pensa logo no artista. E a gente vê assim, que muitas pessoas, elas não são o artista principal, o protagonista da sua vida. Passam anos e anos, né, sendo aí o ator coadjuvante. Deixa de ser o protagonista e é o coadjuvante. E você é uma pessoa bem-sucedida, né, está numa profissão que talvez seja a profissão mais cobiçada do mundo, né? A medicina é algo assim que, e lógico, por pura meritocracia sua, mas assim, todo mundo sonha. Eu lembro que quando eu fui fazer vestibular, eu ficava pensando assim, cara, você nem tem o dom, mas assim, cara, médico, né, cara? E assim, em que parte dessa história de sucesso você sentiu essa necessidade também de se reinventar? Você explicou, né, que veio de um histórico lá da infância, mas e dentro da sua área, da sua profissão, quando você chegou assim, cara, eu sou bem-sucedida, mas dentro dessa história, aonde que você sentiu a necessidade disso daí? Primeiro, quando eu terminei minha faculdade, minha residência, eu fui muito corajosa durante o período da residência, aliás, de me inscrever para fazer um curso, uma pós-graduação no exterior. Assim, eu, a menina que nunca tinha saído ali da cidade, propriamente dita, tinha viajado dentro do Brasil, mas também muito pouco, eu tive a ousadia de fazer uma seleção e eu fiquei em segundo lugar no Brasil. Eu fui estudar no exterior, com bolsa do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e tudo. Mas assim, ali foi um passo grande que eu tive que dar de me reinventar. Eu fui para um país onde não conhecia a língua, onde eu não conhecia a cultura, onde eu não conhecia pessoas, e eu fui juntamente com meu esposo, com o Pedro, ele me deu todo o apoio na época, e nós nos mudamos para Porto Rico naquela época, então fomos vivenciar coisas completamente diferentes.
E foi muito bom para um aprendizado, para a minha formação. Depois disso, eu passei a estudar nos Estados Unidos, onde tive que também conhecer outra cultura, outra estilo de vida. E para isso a gente tem que estar se reinventando sempre. Tem que ter a escolha de fazer. Eu não queria ser uma profissional medíocre que terminava a residência e ficava ali. Eu queria algo mais. E você parte de uma escolha. Mas eu posso falar assim, especificamente de quando eu me mudei para Brasília. Porque quando eu me mudei para Brasília, Leidson, eu tinha, já era uma médica de mais de 20 anos de formado, com consultório, sucesso profissional, empregos garantidos, eu tinha emprego de CLT e tudo, e tinha toda a minha vida arrumada. Sim, então, estava na zona de conforto. Na zona de conforto, né? A vida perfeita. Exatamente. Então, quando eu mudei para Brasília, eu deixei a casa confortável, o consultório confortável, para recomeçar a vida aqui em Brasília. E eu acredito que profissionalmente foi o maior desafio que eu passei. Porque, querendo ou não, você vem construindo a história ao longo da vida. As reinvenções, elas aparecem, acho que no dia a dia da gente, todas as situações que a gente vivencia, às vezes a gente precisa estar ali criando uma solução. Mas você vem uma crescente, construindo. Então, eu cheguei com mais de 20 anos de formada, construindo step by step, como o americano fala, passo a passo, a minha vida. Mas, de repente, eu dei um corte nela, mudo de cidade, venho morar em Brasília, aí, de novo, outra cultura, não conhecia, não tinha network, não conhecia nada, e aí eu tive que recomeçar. E interessante que eu falo, eu acredito muito num texto que está lá no livro de Ruth, na Bíblia, que Ruth, ela precisou catar espigas de milho, catar as espigas para depois ser a dona do campo. Porque ela acaba casando com Boaz e se tornou a dona do campo. Mas primeiro pegou o que sobrava. O que sobrava, né? E então eu acredito nisso, que assim, o que a gente faz, independente assim, de tão alto ou tão baixo pareça ser, tem uma importância para a sua construção. E nesse meu recomeço eu fui catar espigas em Brasília. Eu realmente fazia coisas muito pequenas e inferiores do ponto de vista dos olhos das pessoas, dos profissionais, ao nível que eu já estava em Fortaleza. Você tinha conquistado. Eu tinha conquistado, eu realmente fui fazer serviços assim, muito básicos de medicina, às vezes não relacionados à minha especialidade. Mas eu acredito que quando a gente assim, não tem vergonha, tem a coragem, tem a decisão de se reinventar, numa situação como essa, você consegue conquistar o campo, né? A posição que eu estou hoje, eu estou feliz, eu estou assim, bem sucedida aqui em Brasília também, profissionalmente, e isso é resultado dessa decisão de não ter vergonha de recomeçar, de não ter vergonha de tomar a decisão e partir para cima para conquistar aquele que você precisa fazer. Muito bom. Já que, assim, talvez você nem tenha ideia de como o tema desse livro, ele, assim, abrange, né, para tudo, mas a minha área, na área do mercado financeiro. Você não tem ideia de como isso faz sentido para quem está no mercado financeiro, porque a gente olha assim, o mercado financeiro é algo muito técnico, né? E é um paralelo, tem que ter o técnico e tem que ter o emocional. E essa questão técnica não é uma receita de bolo pronta, que você tem que faz isso que vai dar certo. Muitas vezes a gente tem que se reinventar. O mercado ele muda, ele não é linear. Né? Então, assim, tem sazonalidades que fazem com que você tem que se reinventar a forma como você analisa, a forma como você toma decisão, né? Porque aquilo muda em algum momento. E se você fica engessado naquilo ali, né, você não percebe algumas coisas que vão surgindo e tendências também que vão surgindo, como, por exemplo, né, a gente está entrando agora uma nova era da informática, da internet, né? A internet, a nova internet, e a gente tem que estar ligado nessas coisas. Então, assim, para quem é trader, para quem está no mercado financeiro, eu recomendo, leia o livro, porque ele fala muito para a nossa profissão, sobre essa necessidade de você buscar, né, essa reinvenção. Então, assim, isso não é uma pergunta, isso é um elogio, né? E de como esse livro, ele realmente, esse tema, ele fala para nós na nossa área. Eu acho, sabe, Leidson, que ele fala na área de todas as pessoas. Se olhar a medicina, assim, o ser humano ele é mutante, né? Do ponto de vista físico, a gente muda o corpo, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, as nossas percepções vão mudando ao longo da vida.
E se a gente olhar para a própria minha profissão, quando eu terminei residência, que eu fui estudar fora, os procedimentos relacionados à retina, eles eram extremamente obsoletos em relação a hoje. Então, assim, houve uma evolução tecnológica na área da saúde tão grande que se a gente não tiver realmente criando um caminho, se reinventando a questão digital, onde é que médico parava para ficar se preocupando com rede social. Ainda hoje, os médicos da minha geração, eles não se preocupam com isso. Os médicos mais trás, né? Tem ponto fica para trás. Um ou outro médico tá nessa vibe de fazer acontecer no digital, porque é uma profissão que ela acontece a despeito de redes sociais. Sim. Mas, assim, se a gente tiver esse perfil, porque é necessário, a vida exige isso, a gente vai estar se reinventando sempre. Sim. Então, eu que não fazia Instagram, hoje eu faço. Eu que não fazia coisas no passado, mesmo dentro da minha profissão, eu preciso. Então, eu acredito que em todas as áreas, a gente precisa estar em todas as profissões, em todas as áreas da nossa vida. A gente é solteira e casa, a gente tem que passar por um processo de reinvenção do casamento. Aí depois a gente passa a ser pai e mãe, e a gente precisa aprender a educar um filho. A gente está mudando sempre. Mudar o foco. Né? Tem uma parte do livro que você fala assim, faz um paralelo, né, entre a oftalmologia e essa questão. Né? Você fala assim sobre mudar o foco, aí fala sobre a miopia da alma e a hipermetropia do coração. Não é isso? E traz essa questão de realmente mudar o foco. Você focar, a gente precisa focar, mas tem hora que o foco tem que ser ajustado. Precisa fazer um ajuste ali para poder você se adaptar. Né? E uma coisa interessante que eu falo, né, que no exame oftalmológico, a gente raramente acontece o paciente que escolhe a lente junto com o médico, mas pode haver um equívoco. E ele vai ver embaçado. E se isso acontecer, a gente precisa refazer o exame para trocar as lentes. Então, assim, independentemente de que momento a gente esteja na vida, muitas vezes a gente está vendo embaçadas as circunstâncias e a gente precisa se submeter, assim, voltar ao ponto de onde a gente se equivocou, de onde a gente falhou, para a gente recomeçar utilizando as lentes corretas. Então a gente vai seguir vendo coisas de forma equivocada, entendeu? Então eu acredito que isso é muito importante. Outra coisa que você falou aí que eu acho que é muito importante para a gente pensar é a questão do protagonismo mesmo. Eu acredito que Deus é o maior artista no sentido de Ele ter criado nossas vidas, de Ele ter criado a gente como obra-prima da arte dele. Sim. Mas, ao mesmo tempo, nós somos os artistas da nossa vida. Nós é que precisamos... da nossa história. A fala final do livro, que é sobre isso, que a gente precisa ser o artista da nossa vida. A gente precisa se inspirar na arte de Deus que Ele criou para a gente ser feliz, para a gente com essa capacidade, essa habilidade de se adaptar aos meios, começando pelo nosso corpo. Quando a gente está com frio, o corpo ele aquece. Quando a gente está com calor, a homeostase do organismo ajusta para a gente melhorar a temperatura corporal. Deus nos deu essa habilidade tanto corporalmente, como espiritualmente, como emocionalmente. Então, assim, a gente precisa se inspirar no nosso Criador para poder ser o protagonista da nossa vida. Ao invés de não ser só coadjuvante, mas ser aquela pessoa que deixa a vida levar, as circunstâncias levar a nossa vida, não. E a gente precisa realmente pilotar a nossa vida. Eu li uma frase que até do Augusto Cury, num livro dele chamado Revolução de Sua Qualidade de Vida. Eu acredito que eu era recém-casada, eu li esse livro. E ele fala lá que você precisa ser, você ou pilota a sua vida, ou a sua vida vai ser pilotada por alguém. E é isso, a gente precisa realmente, dando ao maior comandante da nossa vida, que é Jesus, que é Deus, mas assim, ter a habilidade de, com a orientação, com o exemplo que Jesus é, pilotar a nossa vida, não deixando que as circunstâncias e as situações ou as pessoas definam quem nós somos. E a gente não pode, assim, transferir, às vezes, para Deus a responsabilidade daquilo que nós devemos fazer. Né? Deus, ele nos dotou de capacidade. Mas, por exemplo, se você não tivesse corrido atrás e se preparado para ser médica,
você não estaria exercendo a profissão. Se você simplesmente visse tudo o que estava acontecendo no passado, mas você não focasse em parar e documentar isso e escrever um livro, o livro não ia brotar. Deus te deu capacidade, mas você precisou correr atrás. E assim, no mercado financeiro, na minha parte também, eu falo muito isso assim, quando você está ali analisando um ativo, algo, você pode contar com Deus. Para, Senhor, me dá a direção para que eu analise corretamente. Mas depois que você entrou, acabou. Deus está ali, mas ele sai de cena no sentido, não depende mais dele. Porque se eu entro errado porque eu não analisei, né, certo, eu vou ficar pedindo para Deus fazer que aquilo vá ao meu favor, sendo que tem uma contraparte. Se eu vendi, alguém comprou. Então, uma pessoa que está contra mim pode também estar pedindo para Deus. Né? Então, assim, é uma coisa que é a minha responsabilidade. E essa questão do foco, de mudar o foco. Às vezes a gente precisa mudar o foco. Por exemplo, para quem é day trader na nossa área, tem algumas épocas que, alguns períodos, que eu vou falar de mim, que eu consigo fazer boas entradas, boas análises e entradas que me rendem um retorno muito bom na primeira hora do pregão, tipo de 9 às 10. E tem alguns períodos que eu começo a observar que naquele horário ali alguma coisa está mudando e o meu nível de assertividade começa a cair naquele momento. Então eu preciso ajustar o meu foco. Não, peraí, eu vou focar então no segundo horário, quando abre o mercado à vista, às 10 horas. Então assim, muda, né? A gente tem que estar se reinventando o tempo todo. E se capacitando. Porque assim, a gente costuma transferir para Deus, como você falou, algumas responsabilidades que são nossas. E aí, Deus depois pode até ter uma misericórdia da gente, isso, mas a gente vai sofrer as consequências da nossa inabilidade. Seja qual for a área, se é no mercado financeiro, se eu não administro bem minhas finanças, se eu não sei fazer isso e eu entro em dívida, Deus pode me abençoar, ter mais entradas, mas eu vou sempre ter que aprender a administrar as minhas saídas. Então, eu vou viver esse ciclo equivocado. Então, assim, a gente acaba colhendo as consequências das nossas decisões. E realmente Deus está não tem nada a ver com a circunstância que a gente ou está culpando Deus, ou está porque Deus isso aconteceu porque eu escolhi. E eu escolhi fazer da forma errada, podendo buscar uma pessoa que seja capacitada, que seja, né? Por exemplo, do Covid, existiram pessoas, eu conheci pessoas até que tiveram complicações sérias e um colega que até partiu, mas ele não quis fazer nenhum tratamento, não quis expor, não, aqui vai... Com 5 dias ele foi a óbito. Tudo bem, a gente não tem o domínio disso, mas poderia ter procurado um médico, poderia ter... São circunstâncias e investimentos que a gente faz da forma errada, porque a gente não procura um consultor financeiro, uma pessoa que possa nos ajudar. Com certeza. É verdade. E, assim, eu gosto... você falou aqui do Covid, né? Um assunto que eu queria entrar, até porque o seu livro veio numa época pandêmica, né? E veio de encontro a uma necessidade que as pessoas... de repente, né, perderam o chão e precisavam se reinventar, né? E tem uma frase do Flávio Augusto que eu gosto muito, que é uma frase bem simples, né? Ele fala assim, instabilidade não existe. E de fato, isso não existe a instabilidade. Em algum momento você precisa, né, mudar o foco, se reinventar, porque aquilo que você achava que era estável, o chão vai ceder, né? E a pandemia veio para mostrar isso. Né? Muitas pessoas tiveram que se reinventar e assim, surgiu um novo normal. Pessoas que às vezes precisaram ir para o home office, outras que perderam realmente o emprego e tiveram que se reinventar dentro de casa, porque nem podia sair de casa, né? Então, assim, o livro veio nessa época e veio de encontro nesse período e que realmente as pessoas precisaram, né, encontrar uma nova fonte de renda, uma nova porta. Como eu falo, né? Eu vou fazer um adendo aí com relação ao que você está falando, porque no livro eu falo das portas alternativas. A gente vê 2 tipos de pessoas que passam por esse processo que é necessário uma reinvenção, assim, por uma coisa não da crescente do dia a dia, mas de um ponto de corte, onde a gente sofre alguma coisa na vida que é preciso um processo de reinvenção rápida. Existem 2 tipos de pessoas, aqueles que vão ficar sempre olhando para a porta que se fechou. Exatamente. E elas não vão conseguir entrar. E no livro eu falo, com relacionado à infertilidade que eu tive, que eu aprendi com a história dos carros estacionados, onde a pessoa queria só entrar pela porta do motorista, e existem outras portas acessíveis para ele entrar naquele carro que estava preso no estacionamento.
Então, assim, sempre tem uma porta alternativa para a vida da gente. A gente tem sempre que estar aberta às novas possibilidades. Antes da pandemia, eu era dono de de uma barbearia que teve que ficar fechada não sei quanto tempo. Mas às vezes eu não preciso focar só naquilo que eu fazia, eu preciso me abrir. Eu comprei cabelo em casa na pandemia. O cara está atendido, né, criou um app ali para poder atender. Você está entendendo? Então, assim, meu salão fechou, mas eu posso criar um caminho. Eu não pude ter filho, mas por conta disso eu fiquei na infelicidade, na nostalgia de não poder ser mãe, eu fui mãe de formas diferentes. Então, assim, sempre existe uma porta alternativa diante das nossas impossibilidades. A gente precisa estar ser aberto para poder acessá-las. Porque se Deus nos habilitou com essa capacidade de perceber, de mudar, de criar caminhos novos, os caminhos eles vão existir. A gente precisa estar atento para essas oportunidades. Essa faz a diferença, porque o outro tipo de pessoa é aquele que não vai reclamar. Ele vai olhar aquela situação e vai dizer assim, não, eu vou criar um novo caminho. E nesse novo caminho vai dar certo. Então eu acredito que, assim, focar nessa questão, isso aqui está muito impossível, isso aqui não é mais possível acontecer, qual é o novo caminho que eu tenho? Qual a opção que eu tenho para sair disso? Eu acho que isso faz toda a diferença na nossa vida, também em todas as áreas da nossa vida. Muito bom o nosso bate-papo, Jaque. E assim, eu queria pedir, né, para você deixar uma mensagem para quem está vendo essa entrevista, né, na verdade você acabou de deixar, né, a gente poderia encerrar aqui, mas assim, para finalizar, para essas pessoas que estão ainda estagnadas, né, olhando para a porta fechada, né, seja pela questão da pandemia, ou seja, né, por uma questão de depressão, enfim, mas está olhando aquela porta fechada e não consegue, sabe? Então, deixa uma mensagem, uma coisa prática para a pessoa buscar essa reinvenção, de por onde ela começa. Eu acho que o primeiro ponto que a pessoa precisa para recomeçar é a autorresponsabilidade. É assim, porque o que acontece geralmente é as pessoas culparem alguém ou alguma circunstância. Então, diz assim, eu não sou a vítima, eu sou o protagonista. Então, se eu sou o protagonista, eu vou ser autorresponsável. Eu vou parar, é uma palavra que é muito falada, mas às vezes é pouco vivida. Assim. A gente precisa olhar e dizer assim, qual é a minha parte nisso aqui? Entrei numa crise financeira, qual foi a minha parte? Eu não fiz reservas. Por que chegou a pandemia e eu não tinha zero dinheiro na conta? Porque quando eu não estava em pandemia, eu não fui responsável para guardar as minhas reservas. Então, a responsabilidade, teve a pandemia? Teve. Mas qual foi a minha parte? Eu não me organizei, eu estava devendo, eu não tinha reservas. Então, existe uma parte de cada um aí antes de pandemia. Sim. E aí, a primeira coisa é a autorresponsabilidade. E o segundo ponto é a decisão, a escolha de dizer assim, eu vou fazer diferente. Porque quando você decide, você cria caminhos, e esse é o recado que eu deixo para vocês, sempre é possível, assim, decida olhar para a porta alternativa que tem aberta para você passar. Não fique tentando abrir a mesma porta que está fechada, se ela está emperrada, parta para outra porta que tem um novo caminho à sua frente. Muito bom, Jaque, muito boa entrevista, um assunto empolgante. E eu queria que você deixasse, antes de a gente terminar, deixar suas redes sociais e falar para o pessoal, para as pessoas que estão nos assistindo, onde que ela consegue adquirir o livro. O meu livro você adquire na maior parte das livrarias evangélicas de todo o Brasil, mas também adquire na link da bio do meu... Linktree, link da bio. Do meu Insta. Eu estou lançando em breve a landing page com todas as possibilidades, né, de inclusive marcar consulta, de marcar palestra, agendar palestra, comprar o livro. E vou aproveitar a oportunidade para dizer que nessa landing page eu vou estar disponibilizando um e-book gratuito, um novo tema para todas as pessoas acessarem. Em breve a gente vai estar falando sobre isso, então aproveita, vai lá. E aí você consegue. O Instagram é o arroba? Jaqueline Taumaturgo. Jaqueline Taumaturgo. Anotei, tá aqui embaixo e já vai lá e segue ela. Jaque, eu queria, como forma de gratidão pela sua presença, pelo tempo que você dispôs, te entregar esse presente, um presente nosso aqui da LR Trade, né, do quadro LR Talk, e que você realmente goste, espero que você goste. Vai abrir agora? Pode abrir, fica à vontade.
Olha aí, vou me hidratar, eu preciso. Linda, obrigada, gente, amei. Muito obrigada, Leite. Obrigada pelo convite, pela participação. Deus te abençoe muito também. Obrigado, agradeço. E você que gostou desse quadro, né, você está gostando desse quadro, gostou desse episódio, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreve em algum lugar, tem um botão aí do se inscrever e dá o likezinho, mostra que você gostou, isso é nosso combustível. Clique e ative o sininho, porque quando a gente lançar, né, novos conteúdos como esse, você vai ser avisado. Comenta, marca um amigo, envie isso para o amigo, porque mais pessoas precisam acessar essa mensagem, né, Jaque? Então, muito obrigado. Esse foi mais um quadro LR Talk.